Boa noite, pessoal. Aqui nessa sexta-feira à noite, para mais uma transmissão do nosso quadro As Especialistas. E hoje, nada mais, nada menos que Isabel Olegário vai falar um pouquinho para a gente sobre os ionômeros de vidro e num clima de muito amor. Enquanto eu chamo ela, eu vou deixar aqui rolando a música da Isa, Meu Talismã, e vou chamá-la. Vão curtindo aí. Não percebe. Oi? Foi. Foi. Tudo bem? Agora foi. Tudo bem, querida? Tudo bem, você, Cá? Como estão as coisas? Que feliz estar Graças. aqui hoje. Eu que estou feliz pela sua presença, pela sua disponibilidade em falar quase que no meio da madrugada com a gente, né? Eu sei que eu podia estar dormindo, eu podia, né, estar fazendo tantas outras coisas, mas eu estou aqui hoje para falar de um número de vidro, celebrar o E tem nosso como amor por melhor? ele, não é? Ô, Isabel, a gente, né, eu sempre brinco no início das lives, né, escolho uma música que vai dar o tom da nossa conversa, e eu até tentei ser engraçada dessa vez, mas eu pensei assim, não, hoje a gente vai falar sobre amor, sobre o nosso relacionamento com o ionômero de vidro, então eu preciso ser romântica, eu não preciso ser engraçada hoje. Então é assim, hoje é como se fosse um jantarzinho romântico, casual, de sexta-feira à noite, de nós com você falando sobre o número de vidro. Tá Com bem? Então, assim, certeza. Oba. espero que você tenha gostado. Não foi específico para você, mas numa próxima oportunidade vai ser. Né? Eu já falei, já brinquei com você que antes o quadro, né, entrevista com o especialista era em post, e eu fiz tantos com você que eu falei que eu ia mudar o nome do quadro, né? Entrevistando Isabel Legário, e aí as outras pessoas iam ser só convidadas. Então, com certeza, você vai voltar aqui muitas vezes, porque é sempre um prazer te escutar, tem muito conteúdo bom. E vai ser incrível, tenho certeza disso que vai ser um sucesso. Vi já um monte de gente aí te prestigiando, gente do alto escalão, aí vi Daniele Rajo mandando coraçãozinho, Dani Hess, todo mundo aqui vibrando por você, né? Então, assim, a gente tem que agradecer a presença de todo mundo, né? Nesse momento para a gente falar mais um pouco de HMI. Isabel, a gente vai começar com uma pequena apresentação sua, né? Eu te apresentei nos stories, eu contei que hoje você está em Dublin, né? Na Irlanda, né? No AKA, né? Mas eu sei também que você fez pós-graduação na USP de São Paulo, né? Enfim, quer falar um pouquinho sobre você? O... Fique à vontade, o seu relacionamento com o ionômero de vidro, como que é, como que não é. O espaço é seu. Vamos lá, então. Primeiramente, a te agradecer, Camila, pelo convite, né? E por realmente compartilhar dessa paixão pelo ionômero de vidro, pela HMI, que foi um tópico que realmente eu vim estudando mais recentemente. O meu amor com o ionômero de vidro, vamos dizer que é antigo. Eu comecei a estudar ionômero de vidro lá no meu mestrado, com a querida, maravilhosa professora Daniela Raggio, que está aqui, inclusive, né? Um beijo, Dani. Um, que realmente a dúvida era quais são os ionômeros de vidros que a gente tem no mercado e quais ionômeros de vidro realmente vão apresentar uma longevidade adequada na clínica. Então, de trazer todos aqueles estudos laboratoriais, de testes laboratoriais para a nossa prática clínica com crianças, né? Então, a minha paixão sempre foi o ionômero de vidro e o tratamento da odontopediatria. E devo dizer para você que a minha principal parte na pesquisa do ionômero de vidro ela foi muito mais relacionada à cariologia, ao tratamento de lesões de cárie em dentina, né? Então, eu fiz o meu mestrado, fiz ensaio clínico randomizado com ionômero, em dentes descidos, em crianças, trabalhando em campo, sem consultório odontológico. A gente ia lá para Barueri nas escolas, fazer esses tratamentos.
Depois, no doutorado, eu continuei com isso, a gente fez mais 3 trabalhos com o ionômero de vidro, realmente para trazer para a saúde pública. E depois, é claro, a gente vai abrindo leque, a gente vai fazendo parcerias. Hoje eu tenho uma parceria que é maravilhosa com a Daniela Hesse, com a Clarissa Bonifácio, lá de Amsterdã, e com o pessoal do México também, que a gente vai falar um pouquinho dos estudos, né? Então, eu fiz mestrado, fiz doutorado, fiz o meu pós-doutorado na USP de São Paulo, e aí eu estou morando aqui na Irlanda, sou professora de odontopediatria da Trinity College, de Dublin. Hoje já fazem 2 anos e meio que eu estou aqui, e Nossa, seguindo, já parece há que um foi tempo ontem. bom. Exatamente. E para falar que eu te conheci realmente quando eu fui fazer o treinamento lá em Araraquara, que realmente você via o brilho nos seus olhos de falar da HMI, de falar de toda a sua experiência. Aprendi muito contigo, né? Então, para mim também é uma troca de experiência, a gente vai aprendendo, não é mesmo? E vai crescendo, né? Com Talvez certeza. lá, foi em 2019, acho que foi, né? 19, Foi, 19, foi no começo de 20. 2019 ou no final de 2018? Foi Ah, 2019 ou 2018? é, É. é, né, realmente eu sou uma apaixonada por HMI, e nesses encontros, né, desses cursos que foram feitos presenciais, eu pude experimentar outras vivências da pós-graduação, e o ionômero, né, vindo com você, o Bonifer também veio, a gente conversou bastante, enfim, tanta gente, Manuela, Letícia, a Bruna. Então, assim, veio muita gente da USP São Paulo, assim, que a gente estreitou laços e tem, como que eu posso dizer, tem frutos ainda sendo colhidos agora, quase 3 anos depois, né? Então, esses encontros são fundamentais, porque a gente chega num momento que dá uma estagnada no conhecimento. Então, a gente precisa se chocar com o conhecimento do outro para que isso se retroalimente e todo mundo cresça junto, né? Então, é muito bacana esses encontros, né? E o encontro da HMI com o ionômero de vidro é um encontro lindo, né? Vamos combinar que é um caso de amor, né? Eu sei que você é uma ciclover, é embaixadora oficial do fã-clube, né? Eu fiquei sabendo. Oh! Assim, eu brinco desse fã-clube porque há um tempo atrás, acho que em julho, agosto, eu fiz aquela postagem sobre o CIV encapsulado e o manipulado, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, mas foi, assim, uma coisa que surpreendeu, porque as pessoas estavam sedentas por informações sobre o ionômero de vidro assim, muitos comentários do tipo, nossa, mas eu amo isso, né? É quase um fã-clube mesmo. Então, eu vou te colocar como embaixadora do ionômero de vidro, se você me Não, permite. que responsabilidade. Noite de hoje vai ser. Isabel, me conta um pouquinho, que assim, você me falou que o seu foco principal era ionômero de vidro, mas voltado para cariologia, certo? Esse era o seu objetivo inicial dos seus estudos. Quando que a HMI passou a entrar no jogo? Vocês viram como uma opção interessante testar o ionômero de vidro nesses dentes hipomineralizados? Conta um pouquinho como isso aconteceu. Olha, para mim, foi principalmente quando a gente começou a ver aqueles molares com a HMI, né, com a hipomineralização erupcionando, aqueles dentes que estavam parcialmente erupcionados, que não conseguia fazer um adequado isolamento para fazer, por exemplo, uma resina. E aí a gente pensava, como é que eu vou fazer, por exemplo, um selante nesse dente? E aí, se você pensa no passo a passo do selante resinoso, é fazer o isolamento, seja ele absoluto, seja ele relativo, né? Depois, fazer um ataque ácido. E aí, pensando no paciente com sensibilidade, que você precisa deixar aquele ácido agindo. Depois, lavar com uma água que geralmente é gelada. Depois, secar super para dar aquela desidratada na superfície. Passar o bonding para depois colocar um selante resinoso. Tudo aquilo no paciente de HM, com um HMI era muito difícil. Então a gente começou a pensar, poxa, tá na hora também de abrir um pouco a cabeça e começar a usar não a resina, o selante resinoso como a primeira opção, mas sim o ionômero de vidro.
Porque ele é aquele material que, primeiro, ele consegue ser utilizado sem você precisar lavar e secar com ar, ressecar demais, porque ele é um pouco mais hidrofílico do que a resina composta. Você tem a vantagem de você não precisar da cadeira odontológica para fazer. Então, até para pacientes que tenham tanta sensibilidade, ou quando sejam ansiosos, ou até outros pacientes com até outras dificuldades, pacientes em campo, né? A gente vai falar que a gente fez alguns trabalhos em campo também, que não têm acesso a essa odontologia, né? A um consultório odontológico, a uma universidade, para levar esse tratamento para eles. Então, para mim, a minha história começou realmente de pensar em tornar o ionômero de vidro um material de primeira parte para escolha para selante. E também, quando você tem, a gente sabe dos estudos, que um molar com hipomineralização, ele tem muito mais chance de desenvolver lesões de cárie. Porque a gente não sabe se é por conta da acessibilidade que o paciente não escova, pela porosidade do esmalte, que é mais defeituosa. E aí, para restaurar esse tipo de lesões, ou até de perda pós-eruptiva, também era um desafio clínico, para fazer com resina composta, para fazer com amálgama. Então, por que não o ionômero? Por que não trazer a filosofia do RT, do selante de RT, da restauração RT para a HMI e trazer o melhor para o paciente? Então, essa é um pouquinho da história para a gente começar a conversar. Eu vou te pedir, que nessa história você falou dois termos que talvez nem todo mundo está familiarizado. Então, eu vou pedir para você falar um pouquinho mais para todo mundo entender do que a gente está falando. Quando você fala que o ionômero de vidro ele é mais hidrofílico, o que você quer dizer com isso? Vamos lá. Acho que todo mundo aqui está muito acostumado com resina composta. A gente sabe que a resina composta, se ela tem qualquer uma presença de umidade, de água, ou de saliva, ou de qualquer outra parte que seja úmida, a adesão ela é comprometida, certo? Então, a gente pode dizer que a resina composta é um material hidrofóbico. Vamos dizer assim, com medo da água, né? Na tradução, né? No pé da letra. Exato. Então, se eu falo que o material ele é hidrofílico, a gente pode falar que esse material ele já se dá um pouquinho melhor com uma certa umidade. Claro que eu não estou falando de fazer um selante, uma restauração debaixo, né, daquela piscina de saliva, mas que eu posso fazer o procedimento numa condição que ela não é tão ideal. Então, acho que dá para entender a diferença de um material hidrofílico e de um material hidrofóbico. E o legal é que o próprio ionômero de vidro, a gente vai falar do ionômero de vidro, sempre eu tenho que misturar alguma coisa. Não existe ionômero de vidro pronto para uso. Então, eu posso ter a cápsula, que na verdade é um pozinho líquido que está ali dentro, que eu vou ativar e fazer essa reação acontecer, ou como vocês já sabem, misturar o pó líquido ali na mão, né? Então, esses dois, eu vou fazer uma reação que a gente chama de reação ácido-base. E para quem lembra lá da química do colegial, sempre uma reação de ácido-base vai liberar sal e água. Então, o próprio ionômero, ele libera um pouco de água durante a sua presa. Então, isso também é uma característica de um material mais hidrofílico, tá? Isso é o que a gente chama de embebição e cinérese. Cinérese é quando a gente tem uma liberação de água e a embebição é quando o material pode ganhar água do ambiente também, tá? E aí ele sofre menos com essas variações, né? Com essas variações. E aí falando já de um esmalte hipomineralizado com HMI, que a gente sabe que a densidade mineral é menor, que a gente tem maior quantidade de proteínas e isso quer dizer o quê? Que é um esmalte naturalmente mais úmido também, né? Exato. E um dente que está parcialmente irrompido, com ainda opérculo gengival, né, sobre o dente, a gente não consegue um isolamento 100%. Então, o ionômero de vidro, ele acaba sendo uma opção extremamente viável para dentes com HMI, nesse período, né, de erupção ainda, mas ele também tem muitas vantagens mesmo após esse período, né? Ele não é só inicialmente, ele pode ser usado, né, por muito tempo, até em dentes que são passíveis de isolamento absoluto.
né? Não é Exato. porque o dente é passível por isolamento absoluto que eu vou descartar o ionômero de vidro. Ele ainda assim é uma boa opção, né, Isabel? É Com isso certeza. mesmo? Com certeza. Então, acho que o legal do ionômero de vidro é que ele te dá esse leque de opção e também de indicação pro molar hipomineralizado, que ele está lá parcialmente erupcionado, sem lesão de cárie, sem perda pós-eruptiva, até quando ele já está um pouco mais erupcionado, quando você tem sensibilidade, quando você tem uma criança que, obviamente, por ter um defeito de esmalte, já é classificada como com maior risco de desenvolvimento de lesões de cárie, ou quando você já tem uma perda pós-eruptiva, ou quando você tem, inclusive, lesões de cárie associada à hipomineralização. Então, a gente consegue ver que a indicação do ionômero, ela vai para todas essas partes, né? Então, é o que você disse. Eu utilizo mesmo o ionômero com isolamento absoluto ou sem isolamento absoluto da mesma forma, porque eu acredito que é o melhor material para restauração de dentes afetados por hipomineralização. E você acredita nisso por quê? Quais são as propriedades do ionômero assim, que trazem vantagens no seu uso em HMI, né? Quais são os benefícios de usar o CIV na HMI? Vamos começar lá do passo a passo clínico, né? Para todo mundo aqui que faz selante, que faz restauração, a gente sabe o quanto é difícil fazer uma restauração bem feita, fazer um selante bem feito. Então, o ionômero de vidro, ele me permite, primeiro, utilizar um isolamento que ele é relativo, eu consigo fazer com rolete de algodão, sem a necessidade de anestesiar o paciente para colocar um grampo e um dique de borracha, certo? Então, a gente já começa com uma abordagem que é mais focada na criança, certo? Então, começou aí. Aí depois, o ionômero de vidro, ele é um material que ele tem uma adesão química ao dente. Se a gente pensar na resina composta, é uma adesão micromecânica, porque você precisa colocar o ácido, você precisa desmineralizar aquela superfície, para daí formar uma camada híbrida com a colocação do adesivo, para depois restaurar com uma resina. O ionômero de vidro, não. Ele já é pronto para uso, certo? E aí tem algumas vantagens que você pode utilizar o condicionamento ácido com poliacrílico, por exemplo, com ácido poliacrílico, que é o próprio líquido do ionômero, para fazer o condicionamento e a limpeza superficial daquela cavidade. Mas não é uma desmineralização tão grande quanto um ácido fosfórico. Então já começa aí a principal diferença. Então eu acabo não deixando, né, o dente, que a gente tem que pensar no molar com hipomineralização, ele é muito mais poroso. Então imagina colocando um ácido super forte naquela superfície, jogando ar, etc., como a gente conversou. O ácido poliacrílico é muito mais fácil. E o mais legal dele é que eu consigo lavar ele com bolinhas de algodão. E para aquele paciente que tem sensibilidade ao gelado, o que a gente pode fazer, inclusive utilizar uma água morna no bolinha de algodão, para limpar aquele ácido poliacrílico, limpar aquela superfície, antes de colocar o ionômero de vidro, que é o cimento de ionômero de vidro, e a gente vai falar daqui a pouco da escolha do ionômero de vidro. Então, acho que a primeira resposta começa na facilidade de uso, né? E aí também a aplicação, aí falando da propriedade do ionômero de vidro, a gente sabe que ele contém flúor já na sua composição. E esses ionômeros, eles vão liberar flúor, bastante quantidade de flúor, principalmente nas primeiras 24 horas, mas a gente tem estudos também demonstrando que a gente tem, sim, uma capacidade de recarga de flúor desses materiais. Ou seja, eu estou garantindo para aquela superfície uma quantidade constante e de flúor que pode ajudar, por exemplo, na hipersensibilidade, no fechamento dos túbulos. E por ser um material que ele tem um coeficiente de elasticidade muito próxima ao dente, também de expansão térmica muito próxima ao dente, ele facilita muito para a gente. E, claro, ele proporciona, que é isso que a gente quer ver na clínica, né? Uma longevidade suficiente para aquele dente. Então, a gente tem estudos, né, que inclusive são estudos muito recentes, de 2015,
para cá que começaram a sair mais estudos clínicos com o ionômero de vidro, demonstrando, até depois de 2 anos, né, que é o que a gente tem mais recente, que há sobrevida em torno de 90%, que é o que a gente quer, não é mesmo? Sim, sim, sim. E já que entramos aí, vamos falar um pouquinho do selantes, né? Porque vocês publicaram um artigo muito legal. Antes, vamos só falar do condicionamento ácido, porque tem gente perguntando, e eu ia perguntar dessas etapas. Então, assim, tô lá com um dente, né? Hipomineralizado ou não, com HMI ou não, mas eu decidi usar ionômero de vidro. Qual que é o passo a passo? Eu limpo a cavidade, eu faço profilaxia antes, como que é? Conta pra mim. Ó, o que a gente precisa fazer é tirar a placa de cima do dente. Então, a superfície, obviamente, precisa estar limpa. O método que você pode fazer isso pode ser com a própria escova de dente, certo? Se você está no consultório odontológico, você tem uma escova de Robinson, por exemplo, você pode fazer aquela limpeza daquela superfície. Ou, às vezes, até tirar com a própria escova, dependendo de onde você trabalha. Eu trabalhei, por exemplo, muito tempo em escolas que não tinha cadeira, não tinha seringa tríplice, não tinha peça de mão, né? Então, a gente fazia simplesmente com a escova de dente. Então, esse é o primeiro passo, limpar, ok? O segundo passo, e esse é um passo que a gente tem discutido bastante, é fazer o condicionamento ácido da cavidade. E como alguém perguntou aí, esse é um passo que a gente está vendo que se ele é realmente fundamental ou não. Hoje em dia não tem estudos comparando estudos suficientes fazendo condicionamento ácido e não fazendo condicionamento ácido para ver se tem alguma diferença na longevidade do ionômero. Mas os estudos laboratoriais dizem, opa, melhora a retenção. Então, na melhor condição possível, ele melhora a retenção. Então, na minha cabeça e a nossa interpretação, até do nosso grupo de pessoas que estudam ionômero, a gente pensa, poxa, se a criança está comportadinha, se eu consigo fazer o passo do ataque ácido com ácido poliacrílico, vamos fazer. Mas se você acha que fazer aquele passo vai contaminar, vai entrar saliva, a criança vai chorar, vamos pular. Que a gente sabe que também tem que funciona, tá? Então, voltando lá. Então, limpou a cavidade, o que eu vou fazer? Isolamento relativo. Um algodãozinho do lado de fora e um do lado de dentro segurando a língua. Se está no consultório, pode utilizar o sugador. Mas algumas crianças com HMI, com sensibilidade mais severa, até o sugador pode causar desconforto. Então, para quê? Né? Então, a gente feito isso, o poliacrílico, se eu estou utilizando um material que ele é polilíquido, é o próprio líquido do material, gente. Não precisa comprar um outro. Então, a primeira gota que a gente vai pingar para fazer a espatulação do material, ela vai ser utilizada para condicionar a cavidade, que ele é a parte do ácido poliacrílico. A segunda gota, que ela já não tem tanta bolha, que ela é mais uniforme, eu vou utilizar para fazer a espatulação do material, tá? Então, geralmente é uma colher, né? Tem que utilizar a colher correta e uma gota, e lembrando que tem que utilizar sempre o frasco verticalmente, deixar a gota cair, porque aquilo foi realmente medido para a mensuração certa da proporção pó-líquido daquele material. Então, uma coisa é decidir, vamos fazer ou não, tá? Então, para passar na cavidade o condicionamento ácido, né, que é o condicionamento da superfície, eu vou pegar um microbrush ou uma bolinha de algodão, né, e passar ali por 10 segundos, tá? Ativamente? Ativamente. Ativamente. Ativamente ali naquela superfície, que vai ser restaurada ou que vai ser selada. Lembrando que a gente tem que ver também onde está o defeito, né? Às vezes o defeito está na oclusal, às vezes o defeito está no meio da cúspide. Então, a gente não vai conseguir, infelizmente, selar aquela região. Mas eu posso sim restaurar. Então, você vai realmente passar por toda a superfície selada. Às vezes o defeito está na superfície oclusal, mas ele se estende ali pelo sulco palatino. Então, eu vou estender também o meu selamento e o meu condicionamento ácido por todas as superfícies que vão receber o ionômero de vidro, ok? E aí, tá, deixei lá ativamente 10 segundos, como é que eu vou tirar aquilo dali? Eu vou pegar 3 bolinhas de algodão úmidas, então eu já deixo pronto na minha bancada 3 bolinhas de algodão úmidas e 3 secas. Então, eu vou lá, aplico,
de maneira, né, ativa para tirar aquele condicionamento ácido, uma vez, duas vezes, três vezes. Passando disso, eu vou passar para as minhas 3 bolinhas, que elas são secas. Feito isso, já está pronto para receber ionômero de vidro. Lembrem, para ionômero de vidro, eu não preciso colocar adesivo, tá, gente? Porque ele é um material com adesão química, tá? Ele vai ter um radical carboxílico que vai ligar direto no cálcio do dente. Então, eu não preciso fazer essa camada, tá? Então, ok. Geralmente, a minha auxiliar, que tá, né, a pessoa que está trabalhando com você, vocês precisam já alertar quando eu estou começando a secar a cavidade, eu já falo, olha, pode começar a fazer a mistura. Seja ela encapsulada ou seja ela pó líquido, de maneira correta, seguindo as proporções adequadas e as instruções do fabricante, certo? Então, essa é uma parte fundamental também. Qual é o material que eu estou utilizando, que a gente já vai falar, e como fazer, né, a mescla do ionômero de vidro, do pó e do líquido, e aglutinar corretamente. Feito isso, o ionômero de vidro, eu falo que o ionômero de vidro é o primeiro material bulk fill, porque ele é um incremento único. Eu não preciso ficar colocando ionômero de vidro de pouquinho em pouquinho, igual a gente faz com a resina composta. Lembra que a resina composta, ela tem contração de polimerização, por isso que eu não posso usar mais do que 2 milímetros. O ionômero de vidro não tem isso. Então, pode colocar, sim, o material direto na cavidade. Não precisa ficar fazendo camadas, certo? E o legal, seguindo a técnica RT, que é a técnica do tratamento restaurador atraumático, eu vou, depois de preencher essa cavidade, certo? Com o meu ionômero de vidro, se eu estiver utilizando, o que a gente pode fazer é uma pressão digital sobre o ionômero de vidro para espalhar e ter certeza que não tem inclusão de nenhuma bolha. Ter certeza que esse ionômero de vidro está entrando ali naquela porosidade do molar com HMI ou naqueles sulcos com os molares sem, né, sem defeito. Tanto faz, ou um ou outro, a técnica é exatamente a mesma. Então, pensa que isso é muito confortável com o paciente. Eu vou inserir ou com o meu aplicador de ionômero ou com a minha espátula de inserção e realmente espalhar aquele ionômero fazendo pressão digital com o dedo com vaselina, tá bom? Então, esse é mais ou menos o passo a passo. E lembrar que, e é claro que depois a gente tem que limpar o excesso, etc. Pode fazer uma escultura legal, não é porque está fazendo ionômero, precisa fazer um negócio pranchado, né? E depois lembrar que aquele ionômero, a presa dele, só começou. Então, nas primeiras horas, principalmente na primeira hora, é fundamental da criança não ir para o McDonald's saindo do consultório. Porque se ele comer qualquer coisa dura naquele dente, o ionômero de vidro ele ainda não está no full power dele. Ele ainda está endurecendo, certo? Então, a gente sempre recomenda, depois de qualquer ionômero de vidro, não comer por pelo menos 1 hora, tá? Ficou claro? Bem, ficou claríssimo. Eu só queria que... Eu acho que você pode responder isso também. Você falou da gente secar com bolinhas de algodão, certo? Lavar com as bolinhas de algodão e secar. E aí, a Denise... Não, dentista de pais e filhos, eu não sei o nome dela. Ela pergunta se não seria melhor secar com o jato de ar, já que o paciente tem sensibilidade. Pode responder aí. Vamos lá. Então, pensa no paciente com HMI com sensibilidade. É aquele paciente que qualquer jatinho de ar, dependendo do nível da sensibilidade, ele não consegue, ele vai sentir dor. Esse dente não está anestesiado. Então, eu evito colocar jato de ar em molar que eu já sei que tem sensibilidade. Claro que a gente tem pacientes com defeitos, né, com hipomineralizações, principalmente as mais brancas, né, e amareladas, que tendem a não ter uma quantidade tão grande de sensibilidade. Então, sim, né, a pessoa que está perguntando, posso sim secar, se eu tiver o jato de ar sem problema nenhum, tá? Mas é ter esse cuidado de saber se o paciente tem sensibilidade ou não. E, é claro, na sua primeira consulta, na sua anamnese, você vai perguntar tudo isso antes de começar o procedimento. Exatamente. Agora vamos falar um pouquinho de pesquisa, né? Opa. A gente já falou de selante, e eu acho muito bacana aquele trabalho de vocês, que
que fala sobre o uso de selantes em dentes com HNI, que é capaz de proteger contra o desenvolvimento de lesão de cárie, mas não necessariamente proteger contra fraturas do tecido hipomineralizado. Né? Eu acho muito interessante isso. E eu sempre cito esse artigo nas minhas aulas, porque eu tenho que pensar o que eu estou tratando, né? E às vezes eu tenho que aliar técnicas. Né? Enfim, fala um pouquinho mais sobre esse trabalho. É um acompanhamento de um ano, né? Mas com certeza vocês vão acompanhar por mais tempo. A gente vai ter mais respostas com o passar dos anos, né? Porque a estatística ela vai ficando mais densa, né? Mais robusta. Enfim, mas fala um pouquinho desse achado científico. Vamos lá. Então, eu sou uma coautora desse trabalho, né? Quem realmente foi a primeira autora do trabalho foi a Milu, que foi uma aluna, né, de como se fosse um mestrado lá da ACTA de Amsterdã. E eu fui convidada para participar, né, do design desse estudo, e eu fiz as análises estatísticas, fiz os resultados. Então, é um xodózinho, um estudo xodó que a gente tem, que a professora Clarice e a Daniela Hesse, que também participaram de tudo. E esse estudo foi feito lá no México. Então a gente tinha um problema que o Muri, que é um amigo muito querido nosso, que foi um dos coordenadores do projeto de lá, a gente tinha muitas crianças com HMI nas escolas que não tinham acesso ao consultório odontológico, e a gente pensou, poxa, será que dá para a gente pensar em alguma coisa para ajudar essas crianças e ao mesmo tempo ter alguma resposta das nossas dúvidas da HMI? Então, a gente selecionou crianças que tivessem defeitos de hipomineralização na superfície oclusal, de primeiros molares permanentes, né, que já tivessem pelo menos erupcionados a ponto de poder receber um selante. E a gente decidiu fazer o controle mesmo, de não fazer o selante naquela superfície do dente, então a superfície não selada, só com instrução de higiene, certo? Comparando com fazer um selante com ionômero de vidro, mas aí a gente usou um ionômero de vidro de baixa viscosidade, que é o Fujitriage. E a ideia por detrás de usar o Fujitriage foi a gente pensou, poxa, esse ionômero é muito mais fluido, certo? Será que ele não é capaz de penetrar melhor nessas porosidades? E por ser um material mais fluido, e a gente sabe que quanto mais fluido o material, ele tem a liberação de flúor um pouco maior, porque ele não tem tanta força mecânica assim, certo? Somente para para a parte de prevenção, a gente pensou, vamos utilizar esse material e ver se ele ajuda. Porque todas nós queremos saber, né, o que a gente vai fazer para prevenir, primeiro, lesão de cárie nesses molares e, principalmente, como é que a gente vai prevenir desses molares terem uma fratura pós-eruptiva daqui a pouco. Porque, querendo ou não, a gente sabe que depois de 2, 3 anos de erupção, quando entra em oclusão, mais da metade dos dentes vão sofrer algum tipo de fratura pós-eruptiva, dependendo da extensão do defeito, da localização do defeito, certo? Então, se a gente pensou, vamos fazer isso e selar e acompanhar um pouco esses dentes. Então, legal já começou, porque a gente viu, depois de um ano, que colocar os selantes, né? A gente comparou os dentes que receberam selantes e os dentes que não receberam selantes, a gente foi olhar a progressão de lesão de cárie. Então, quando a gente olhou, a gente considerou lesão de cárie para a progressão como cavitação em dentina. Então, para quem sabe do CEDAS, score 5 e 6, né? Então, a gente só avaliou se teve cavitação em dentina naquele dente. E quando a gente comparou os grupos de gente que selou e de gente que não selou, a gente viu que as pessoas que selaram tiveram uma incidência de cárie muito menor do que essas pessoas que não selaram. Então, esse foi o primeiro objetivo do estudo, ver isso, que é o que você falou. Preveniu contra lesões de cárie. Ajudou. Ótimo. Beleza. Agora, a segunda parte, que realmente eu achei que ia dar alguma coisa, mas não deu, né? A gente achou que colocando o selante comparando com não selar, iria prevenir as fraturas pós-eruptivas. Mas depois de um ano, a gente teve exatamente a mesma quantidade de fraturas pós-eruptivas num grupo do que no outro. Então, o que a gente conclui? Que não, a colocação de selante não fez diferença quando comparado a não selar, né, com o grupo controle,
na incidência de Fraturas. fraturas. Exato. E aí, só para amarrar, né? Isso não quer dizer que o selante de ionômero de vidro não é uma excelente indicação para dentes com HNI. Porque o que eu prefiro? Um dente com HNI fraturado e com cárie, ou um dente só fraturado? Essa escolha que a gente tem que fazer, né? E assim, tem outros estudos que também falam sobre o uso do selante de ionômero de vidro na redução também de hipersensibilidade associada a HNI. Então, eu sempre procuro colocar quais são as necessidades de tratamento desse paciente. Prevenir fratura, prevenir lesão de cárie e reduzir hipersensibilidade. Com o selante de ionômero, né, para dentes que ainda não ocorreu fratura, eu consigo prevenir desenvolvimento de lesão de cárie e reduzir a hipersensibilidade. E aí eu pergunto para mim, eu tenho alguma outra opção que também evitaria os dois mais a fratura? Infelizmente ainda não. Talvez, assim, o que tenha mais evidência, né, é o infiltrante resinoso, mas ainda assim tem uma porcentagem de dentes que vão fraturar mesmo com infiltrante resinoso, né? Principalmente a gente falando de colar. Além do custo do infiltrante resinoso, da técnica, né, que a gente precisa ter para colocar o infiltrante resinoso, é um outro quadro, E no acompanhamento do Vinícius Krieger, né, orientado pela professora Rita Cordeiro, que esteve aqui na quarta, ele observou que 20% dos dentes, mesmo com... Desculpa, 5% dos dentes, mesmo com o infiltrante, eles fraturaram. E no estudo de vocês é 7%, né, que fraturou, se eu não me engano, é esse número. E a gente não tem nenhum estudo, assim, que fale, que compare, olha, esse grupo só recebeu selante de ionômero, esse grupo só recebeu infiltrante e esse terceiro grupo recebeu infiltrante e selante. Para a gente fazer uma análise crítica de custo-benefício. Certo? Exato. Então, a gente não tem essa evidência. Então, hoje, a evidência mais forte para evitar a progressão de lesão de cárie em dentes com HNI sem associação de fraturas e com hipersensibilidade é o selante ionomérico. Sim, certo? Exatamente. E acho que também, Camila, vale pensar porque a HNI ela é muito grande. A diversidade que você tem dentro do defeito de hipomerização nos molares é muito grande. Ela vai variar a cor do defeito, ela vai variar a quantidade de superfícies envolvidas, ela vai variar, como estavam falando aí, a dieta do paciente, o risco de cada paciente, os hábitos, as coisas, a força de oclusão, o estágio de erupção dos dentes. Caramba, é tanta coisa que a gente pensa que, se você pensar, é muito difícil ter um defeito exatamente igual ao outro. Isso dificulta bastante as pesquisas, né? Para a gente padronizar e fazer essas comparações, não é mesmo? Sim, e ainda se ela fosse simétrica, né? Ou o termo que a Soraya usou, que eu achei muito precioso, ela não é espelho, os dentes homólogos não são espelhos, a gente não consegue nem fazer pesquisas utilizando, né, meia boca, né? Que é cada lado receber um tipo de tratamento com o mesmo tipo de mancha, que é uma coisa que a gente conseguiria na fluorose dentária, por exemplo, né? A HNI, ela é tão complexa e tão, né, desafiadora que até isso ela decidiu complicar para a gente avaliar. Mas ainda assim, né, eu acho que a gente já tem muita evidência, né, falando do ionômero, e aí eu gostaria já de ir para os dentes que já estão fraturados. Então, mesmo aqueles que ainda não... Tanto aqueles que ainda estão parcialmente rompidos, como totalmente rompidos, a restauração de ionômero de vidro, ela é uma opção? Com certeza. Não é só uma opção, mas para mim ela é a primeira opção. Ela é a primeira opção. Ela é a primeira opção. Acho que vale comentar, que a gente fala de odontologia baseada em evidência, né? Que a gente ainda tem muito pouco estudo randomizado, né? Quando a gente compara a resina composta com o ionômero de vidro, e aí a longo tempo, para esses molares, fazendo direitinho, o mesmo tipo de defeito. É muito difícil ter isso, e a gente não tem. Então, a maioria da evidência que a gente tem são estudos de braço único, longitudinais clínicos, mostrando, olha, essa é a taxa de sobrevivência dependendo desse fator, né? E eu acho que um dos ionômeros de vidros mais testados
para HMI hoje é o Equia, né? Sim. Que é um sistema de ionômero de vidro que a gente chama de ionômero de vidro híbrido, né? Um sistema híbrido, que ele mistura a tecnologia de ionômero de vidro com a tecnologia de resina, colocando depois aquele coat, né? Para quem não conhece, agora já está vendendo no Brasil. Então, é o que a gente mais tem de evidência, porque a maior quantidade de estudos longitudinais utilizou esse tipo de material, né? Eu acho que são 3 estudos hoje que foi publicados para molares em HMI. Mas falta bastante, né, cara? Sim, e aí eu quero entrar numa polêmica junto com você. Porque o EQIA, né, que tem, né, realmente dados maravilhosos, 98% de sobrevida em 2 anos, é um negócio espetacular mesmo. Ele é mais caro, Oh, certo? E eu acho que, assim, hoje nos consultórios, um material mais, não popular, mas mais popularizado seria o Riva, né, que tem um custo menor, né, e a gente tem a versão química e fotoativada, encapsulado também, assim como o EQIA. Você acha que vale um investimento no EQIA para pacientes com HMI? De coração, assim, eu sei que não tem nada publicado, mas sim. pensando que ele é quase o dobro do valor, ou um pouquinho mais que o dobro, você acha que vale a pena esse investimento? Olha, essa é a Isabel Clínica falando, sem evidência, ok, gente? Que a gente não tem comparação de um com o outro. Eu acho que vale. Eu acho que vale. Porque ainda a gente não tem nem estudos, tantos estudos com Riva, né? Para molares de HMI. Porque realmente você tá. Eu acho que o acabamento dele, o que a gente chama de wear, né? Como é que é? Desgaste. O desgaste ao longo do tempo ele é um pouco melhor. Eu tenho uma estética um pouco melhor, uma linha de acabamento melhor. Então, eu acho que ainda falta um pouco estudo. E é o que a Dani está falando, depende do contexto. É todo mundo que vai ter né, o dinheiro para pagar o Equia? Não. E também estou falando que o Equia vai ser a melhor das opções que vai sobreviver em 100% dos casos? Também não. Isso, a lisura superficial, o polimento dele, ele é melhor. Ele é melhor, né? Então, até a cor e assim por diante. Então, eu acredito que sim, mas é lindo. Precisa, de novo, mais estudos e precisa ter o contexto, né? Com isso. E aí, você está falando do Riva, vamos falar de polêmica? Quem aí é Vamos! do time dos encapsulados e quem aí é old school e gosta de um bom e velho pó líquido? Que é o número que vocês usem, que vocês estão usando? Manda aí no chat. Vamos ver qual é a variedade de tudo isso. E aí, o pessoal vai votando e vamos falar mais uma coisinha. Químico ou fotoativado? Para Opa! dentro com HMI, tá? Químico! Químico. Químico! Na Químico. verdade, eu sou do time químico quase sempre. Eu só sou do tipo fotoativado quando você precisa de um controle mais rápido, realmente, de tempo de controle clínico. Ou às vezes eu estou tratando bebê, por exemplo. Que eu quero que aquilo ali realmente já acabe, já coloco, já fotoativo e que está pronto. Aí eu vou para o outro. Mas eu sou do bom e velho ionômero Químico. químico. E qual é a principal diferença para mim? Você tem que lembrar que o fotoativado, ele tem resina. Então, lembra daquele termo que a gente falou lá no começo, de hidrofílico, hidrofóbico? Quando a gente compara o políquido, né, o químico, com o fotoativado, eu tenho mais resina. Então, ele não é tão hidrofílico assim, quando a gente põe na escala, né? Eu prefiro muito mais o químico do que ele. Outra coisa é liberação de flúor, né? Então, liberação de flúor, ele é muito maior no ionômero que ele é quimicamente ativado, tá? Então, são coisas que a gente tem que levar em consideração e depende da sua prática clínica, tá? E a galera tá assim, tem de tudo. Tem a galera do encapsulado e tem a galera do manipulado. E assim, um é melhor que o outro ou não? Podemos usar tudo com muita segurança. Qual que é a evidência? Porque eu sei que tem evidência, tá? Tem um estudo do maravilhoso Rodolfo, um amigo querido, que também que foi orientado da professora Daniela Raggio, que eu participei até do estudo da fase, né, operatória do estudo, que foi legal porque a gente, isso para lesões de cárie, tá? A evidência que a gente tem é para lesões de cárie e dentina. Então, o que foi feito?
A gente tinha lá a lesão de cárie dentina, fazia a remoção seletiva do tecido cariado e ia restaurar seguindo a técnica do RT, certo? Então, fazia a remoção seletiva do tecido cariado somente com instrumentos manuais, fazia o ataque ácido com ácido poliacrílico, lavava, secava, aí a gente ia fazer o quê? Randomizava. O que é randomizar? A gente escolhia, ou, né, dependendo do sorteio, né, que era abrir um envelope e ia ver se ia ser do grupo que era feito pó líquido na mão, ou se a gente ia usar a cápsula para aquele dente. Então, quem estava fazendo a restauração, obviamente, sabia que grupo que estava utilizando. Mas esses dentes foram acompanhados por 2 anos, tá? Isso para vocês pensarem. E a pessoa que foi olhar depois de 2 anos, se tinha aquela restauração, não sabia. Como é que ela ia saber se foi misturado na mão ou no amalgamador? Não sabia. Então é o que a gente chama de estudo cego, tá? Então a single blind, né? Não sei nem traduzir, que é uma pessoa só que foi cega, que foi o avaliador. E aí a gente fica pensando que depois dos resultados, gente, não deu diferença nenhuma. Nem quando a gente... Então, foi exatamente a mesma sobrevida quando a gente comparou o bom e velho old school pó líquido ali na mão com o encapsulado. Mas aí tem o X da questão. Quem espatulou os ionômeros foram Lucila e Daniela Raggio. Ou seja, 2 maravilhosas das Civis Queens, né? Que realmente têm experiência e respeitam a proporção pó líquido. E eu sei que tem muita gente aí assistindo, a gente tá com 92 pessoas assistindo a gente. Nossa, nem tinha visto. Viu? Quem nunca foi lá e pediu para o auxiliar, faz um pouquinho mais molinho, faz um pouquinho mais durinho, e vai lá e altera. E não sabe quanto isso realmente pode influenciar as propriedades mecânicas do material. Então, se for fazer... a Tati maravilhosa, que também organizou o trabalho. Kardec Team. Então, é isso. Se você for utilizar um pó líquido, se você medir direitinho, usar, né, a colher certa, a colher rasa, manipular de maneira adequada, ótimo. O bom do encapsulado é que não tem erro. Não tem como você fazer mais durinho, mais molinho, certo? Você vai lá, tá tudo pré-dosado, coloca no amalgamador e já tá lá a pontinha de inserção para colocar na cavidade ou no dente a ser selado, não é mesmo? Então, é isso. Eu acho que depende muito, gente, da nossa realidade. Às vezes trabalha no SUS, às vezes está no consultório particular que não tem um amalgamador, que só tem a opção do pó líquido, ótimo. Mas aí tem o negócio de qual é o ionômero que vocês estão utilizando. Antes de você entrar no qual ionômero, deixa eu só fazer mais uma pergunta. E se eu optei por um encapsulado, e naquela etapa de usar o ácido poliacrílico, ele não tem o ácido poliacrílico separado, certo? Boa e pergunta. aí, o que a gente pode fazer? Bom, primeira opção, pode pegar o ácido poliacrílico de outro ionômero só para condicionar a cavidade. Mas, tanto o Riva, por exemplo, os materiais encapsulados, a gente tem o Fujinove, a gente tem o Riva, Selfie, né? A gente tem o Equia, a gente tem até o Ketak. Esses materiais, eles vendem, a própria marca, dependendo, a AGC, a SDI, A3M, eles vendem separado o ácido poliacrílico. Geralmente, ele vem numa caixinha assim, e ele é azul, o líquido. Tá bom, gente? Mas tem que ler, ver direitinho que é ácido poliacrílico. Não usem fosfórico. Porque já tem também estudo, o querido Júlio Bassi fez um trabalho comparando. E se eu utilizar fosfórico? Eu diminuo a força de adesão, porque eu acabo desmineralizando muito mais a superfície do que eu necessito, tá? Eu estou tirando o cálcio daquela superfície. E lembra que o cálcio no ionômero de vidro, ele é maravilhoso, porque realmente vai fazer ali, vai grudar com o radical carboxílico, fazer a minha adesão química. Isso mesmo. Adorei. Então vamos, gente, passa muito rápido, né? Falta 10 minutos para 1 hora que a gente está conversando. Mas é muito rápido. E vamos então, caminhando já para o final, como que a gente vai escolher um CIV de qualidade?
Sim, a gente falou de algumas marcas, mas tem, por exemplo, a primeira pergunta, né? Acho que eu posso ser mais direta. Tem alguma marca similar ao produto oferecido pelo Equia, que é o ionômero híbrido que você comentou, que seria uma opção maravilhosa? Tem alguma outra marca que se equivalha a ele ou não? Bom, antes de chegar lá, a gente tem um consenso que foi publicado o ano passado, consenso lá de Bauru, dos maiores entendedores de ionômeros de vidro, que realmente que antes a gente separava entre alta viscosidade e baixa viscosidade, tá? E eles viram, dependendo das especificações, dependendo das propriedades mecânicas de cada marca de ionômero de vidro, cada tipo de ionômero de vidro e classificou. É adequado para restaurar ou não é? É indicado, é um ionômero de vidro restaurador ou o que a gente chama, né, erroneamente de provisório, porque não existe material definitivo nessa vida, né? Queria a gente. Então, a gente vai porque tem evidência. Alguns a gente tem evidência clínica que vai levar o material para um patamar mais acima. Mas a gente pode lembrar que tem material que não tem evidência clínica, mas pode ser bom. Mas ainda falta evidência clínica. No meu caso, eu sempre utilizo materiais que eu já tenho publicações quanto a isso. Então, eu vou citar aqui para vocês algumas marcas comerciais. Gente, eu não tenho conflito de interesse nenhum, nenhum com nenhuma empresa, tá? Mas são os materiais que têm maior indicação. Então, a gente tem o Equia, que eu estava falando, que é da GC, e o Equia a gente tem dois tipos. Tem o Equia Forte e o Equia Fio, tá? Eles são um pouquinho diferentes um do outro, mas dos dois já apresentam evidência para uso, tanto para lesões de cárie quanto para HMI, tá? Depois, esses são da GC, que é aquilo que a gente estava falando que são os encapsulados, que são os mais caros. Depois, a gente tem da mesma marca da GC ainda, a gente tem o Fuji 9, que, na minha opinião, ele é excelente, é um dos melhores que tem, em relação até ao preço, ele não é muito caro, e ele tem a opção pó líquido, tá? E ele tem a opção encapsulado também, tá? Então, a gente tem o Fuji 9, que também é o ionômero de vidro, que a gente considerava como alta viscosidade, e ele tá lá na listinha desse consenso como adequado para restauração. Outro material, Ketac Molar. Ketac Molar é um material da 3M, que também é um material, um ionômero de vidro de presa química, que é indicado também para selantes e para restaurações. Se você for comparar o preço do Ketac com o Fuji 9, o Ketac é um pouco mais caro, tá? E aí, vindo um pouquinho mais para baixo do que tem evidência, a gente vem com o Riva, que o Riva é um material da SDI, que é uma marca australiana, que vende muito barato no Brasil, tá? Se comparado com o preço que eu compro o Riva aqui, é muito mais barato aí, tá, gente? Então, realmente vale a pena por conta do preço. A gente acaba pagando R$6, às vezes, numa cápsula, tá? Então, a gente tem que fazer a matemática da coisa lá, o que funciona para vocês, dependendo das situações de vocês, tá? Então, o Riva, ele é o Riva Selfie é um material químico de alta viscosidade, que a gente tem a apresentação também pó líquido e a apresentação que ele é encapsulado, tá? Vamos lá. Outros materiais que não têm tanta evidência. Um material que eu estudei o Vitromolar e o Maxion, que são materiais de mais baixo custo, mas que, infelizmente, para a cariologia, eles se provaram de menor qualidade. Eles não vão promover uma longevidade tão grande da restauração. Então, se eu fosse utilizar esses materiais agora transportando, claro, sem evidência para HMI, eu não indicaria tanto. Principalmente se eu estiver restaurando lesão de cárie, restaurando patura pós-eruptiva. Então, evita usar Maxion e Vidrion e Vitromolar, tá? O Riva Selfie, como eu falei, é um bom material, mas, de novo, falta evidência. Tem bastante evidência para cardiologia, uma longevidade ok, e que também é uma opção, tá? Agora, tem os outros tipos de ionômero de vidro, que são os ionômeros de vidros modificados por resina, que é como, por exemplo, o Vitremer, o Riva Light Cure, a gente tem o Fuji 2 LC. Esses ionômeros eu já não indico tanto, por quê? Porque eles são materiais como LC significa Light Cure, ou seja, são materiais modificados por resina que precisam da luz, tá?
Tá claro? E aí, em contrapartida, não é tão hidrofílico como a gente já havia comentado anteriormente, né? Exatamente. Tá, é uma opção, mas não é a nossa melhor opção, certo? Por enquanto, não. Até Por que me enquanto, prove o não. contrário. Ótimo. Bel, estamos chegando no final. Não quero exceder essa 1 hora, porque assim, eu ainda sou inexperiente, eu não sei como que o Instagram trabalha, se ele me derruba, se ele não me derruba. Então, eu estou tentando manter essa 1 hora. Então, eu vou encaminhar para o fim, porque foi assim, uma conversa muito boa. Sabe, aquela conversa que você tinha que ficar com o caderninho do lado, anotando, porque tem muita coisa boa que dá para usar tanto para HMI como para cardiologia, né, como um todo. Então, assim, muito obrigada por todas essas informações valiosas que você trouxe para agora 87 pessoas online, né, nessa sexta-feira à noite. A gente ficaria aqui 5 horas conversando fácil, 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 muito tranquilamente, mas a gente tem que, né, encerrar de alguma maneira. E aí eu vou aproveitar a oportunidade e falar para vocês que na próxima quarta-feira eu vou ministrar uma aula HMI simplificada, onde eu vou falar muito. Não pode perder, tá? Só que vai ser lá pelo YouTube, porque eu quero colocar a imagem, enfim, não dá para fazer tudo isso aqui no Instagram. Então, se vocês quiserem receber o link da aula, ele tá na minha bio, tá? Tem também nos stories, eu tô divulgando bastante, porque nessa aula eu também vou lançar o curso, né, HN Simplificada, que vai desde o diagnóstico até o tratamento, com a missão de levar, assim, HNI para todos os lugares, tá? Fazer a HMI chegar para que as pessoas conheçam, saibam identificar e saibam tratar com as melhores ferramentas possíveis. E, Bel, caminhando para o final da nossa live do amor, muitos civil lovers aí, tinha que ser, eu tinha que acabar essa primeira etapa, né, de as especialistas, falando de ionômero de vidro. Sim, vou fazer merchan para mim mesmo, né? Mas o primeiro trabalho clínico, né, que testou ionômero de vidro foi o meu mestrado, né, que testou ionômero com Ketak molar. A gente testou Ketak molar em dentes com HMI e tivemos uma sobrevida de 78% depois de 1 ano, o que era muito bom para a época, que a gente conhecia muito pouco HMI. Então, abriu aí muitas portas. Aí depois veio o grupo da professora Soraya Leal, né, que é o Trabalho Grosso e Etial, que também tiveram uma evidência bem forte do uso do ionômero, mas aí já usando o ECA, né, coisas um pouco melhores. E agora, recentemente, o pessoal turco, né, também fez um ensaio clínico com o ionômero de vidro, né, o Durmus Etial, e comprovou que a gente já sabia há muito tempo, né? Mas, enfim, e aí agora, indo para o final mesmo, Bel, eu queria te perguntar, assim, você deixar uma mensagem bacana para todo mundo aqui nessa sexta-noite, mas uma mensagem até para você, né? Eu fiz isso em todas as lives e eu vou fazer de novo. O que a Bel, hoje, 2022, falaria para a Bel lá que acabou de se formar na graduação? Acho que o quê? Faz uns 15 anos, mais ou menos? Sim. A mulher de hoje falaria para aquela recém-formada lá atrás? Eu acho que a principal mensagem é: ouça os seus pacientes. Ouça a experiência deles, ouça o que eles querem, veja muito mais além de um dente, veja muito mais além de um tratamento, de um diagnóstico, mas veja aquele ser humano que está por trás daquilo e tente dar o seu melhor, né, o seu conhecimento, seja ele de materiais, de técnica, de tudo isso é tão superficial quando a gente tem nas nossas mãos a vida de uma criança. Então, eu acho que é isso. Tô arrepiada. Imagina. Tô arrepiada. Que lindo! Nossa, realmente, acho que a gente não podia ter terminado de melhor forma, né? E acho que com o paciente com HMI é exatamente isso, escutar ele. Às vezes a gente vai para o caminho que a gente... não, a evidência diz isso, mas não é a necessidade daquele paciente, né? E é muito, muito bonito. Eu nunca tinha pensado nisso. Exatamente. O maior amor de alguém, né? A Dani colocou aí, é exatamente isso. A gente está cuidando da vida
do grande amor de alguém, né? E queremos sempre ser tratados assim. Bom, Bel, um beijo grande. Muito obrigada. Um abraço. Que prazer. Apertado. Um dia estaremos aí na Irlanda, eu e família completa. Pode vir. Vamos te visitar. Tá bom, querida? E muito obrigada por confiar no meu trabalho, de se expor aqui numa live. Isso é maravilhoso. Enfim. Isso é maravilhoso. Beijo grande, beijo pessoal. Uma ótima Beijo, sexta-feira para todo mundo. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Cá, você é linda. Imagina, beijo. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau.